Olá, pessoal. A gente vai dar início a mais uma aula de Química. E para essa aula hoje, eu resolvi resgatar tudo aquilo que foi falado na aula de Química no Centro de Mídias no último dia 22, sobre concentração de soluções, e tentei trazer algumas dúvidas para serem esclarecidas nessa discussão que eu vou fazer. Dúvidas essas que eu obtive pelas fichas que vocês estão preenchendo e me enviando a respeito da aula, tá? Foram poucos alunos que me enviaram, se eu não me engano, 2 alunas do segundo A, mais 4 alunos do segundo B, porém, já é o suficiente para que eu possa desenvolver essa aula, tá? Então, o foco vai ser a aula do dia 22 sobre concentração de soluções, tá certo? E fazendo a leitura das dúvidas que foram enviadas, o que eu percebi é que as dúvidas elas estão em torno dos exercícios, né? A aula em si, ela foi uma aula de resolução de exercícios, em que a professora ela resgatou os conceitos de aulas anteriores. Ah, talvez o único conceito novo que ela trouxe ali foi a ideia de partes por milhão, né, de ppm, para você falar sobre concentração de soluções, ok? Mas o tema central continua o mesmo. Bom, eu vou começar aqui. Aqueles exercícios sobre o suco de limão, ninguém mencionou que teve dificuldade. Então, como eles foram exercícios mais simples, eu acredito que todo mundo tenha entendido, mas, caso seja necessário, vocês podem, por favor, me enviar as dúvidas a respeito deles, ok? Não tem problema. Eu vou começar por esse desafio, né? Na verdade, foram os exercícios 1 e 2, considerando a sequência que ela apresentou lá nos slides, e eu vou desenvolver a aula a partir desses slides que ela usou ali durante a aula, tá? A aula lá no Centro de Mídias. E os 2 primeiros exercícios, eles foram baseados, aliás, numa questão do Enem de 2010. Ele traz o seguinte enunciado: o rótulo de uma garrafa de água mineral natural contém as seguintes informações. E aí a gente tem uma tabela, né? Nessa tabela aparecem as características físico-químicas desse material, né? No caso, a água. Lembrar que aqui, quando eu falo em água mineral, eu não estou falando de uma substância, eu não estou falando de um material puro, mas de uma solução, na qual, além da água, né, H2O propriamente dito, que seria o solvente, eu tenho a presença de alguns solutos, né, que são os sais minerais, por exemplo, dissolvidos ali e outras substâncias, tá certo? Essa parte sobre, perdão, pH, condutividade, resíduos, ela não interessa para a gente. O que interessa é justamente a composição química, que se vocês observarem, nessa última coluna da tabela, a gente consegue perceber que para cada uma das substâncias nessa composição química, foi apresentado a concentração, certo? Ó, concentração aqui. Não falou, não mencionou o termo concentração, mas pelo contexto, a partir da unidade de medida, eu sei que se trata de concentração, ok? E aqui seria aquela ideia de concentração em massa, tá? Deixa eu só arrastar minha tela aqui para não atrapalhar vocês. Ver se eu vou conseguir escrever. Concentração. Bom, e aí o que acontece?
No item 1, né, no exercício de número 1, eu quero saber a concentração de potássio nessa água. E aí eu vou lá, olha, a concentração de potássio, ela aparece aqui. Né? Aí é uma informação explícita na tabela, certo? Número 1, vou colocar aqui, eu tenho que a concentração de potássio, lembra do símbolo do potássio lá na tabela periódica? É a letra K maiúscula, certo? O potássio que aparece ali na tabela, ele tem concentração igual a 1,24, 1,24. Olha a unidade de medida, miligramas, ok, por litro, certo? Bom, mas o exercício ele quer saber também em grama por litro. Eu não vou precisar me preocupar aqui, né, com o volume, já está em litro, ok. Porém, 1,24 miligramas, essa ideia do miligrama aqui, eu vou ter que fazer a transformação. Tá certo, pessoal? E aqui a relação, ela é, na verdade, simples. Pessoal, lembrar que, vou até destacar aqui em vermelho, ó, 1 grama é 1000 vezes o miligrama. Então, quando eu falo que eu tenho 1,24 miligramas, 1,24 miligramas, e quero transformar isso para grama, o que a gente tem que fazer? Poderia ser feita uma regra de 3, né, detalhada aqui, mas dá para fazer aquela ideia, pessoal, do cálculo, né, do raciocínio aqui, considerando o cálculo mental, e aí a gente chegar na seguinte conclusão, olha, 1 miligrama é a milésima parte do grama, por isso esse termo, né, esse submúltiplo aí, mili. Se eu quero passar de miligramas para gramas, eu tenho que dividir por 1000, certo? E aí 1,24 dividido por 1000 seria 0,00 1, 2, 1, 1, 2, 3. Não, coloquei um zero a mais aqui, perdão. Gramas. Certo? Só o 24 aqui que eu esqueci, né? Deixa eu arrumar. Ó, de novo, 1,24 dividido por 1000, 0,00124, né? 124 gramas. Dividir por 1000 é andar 3 casas com a vírgula. A vírgula estava aqui, andar para a esquerda no caso, né? Entre o valor 1 e 2, eu vou deslocar 3 casas e terei aqui esse valor, tá? Quem achar melhor poderia colocar isso em notação científica, que aí ficaria até mais fácil, vocês não teriam nem que fazer conta nenhuma. Bastava lembrar que o 1000 é 10 ao cubo, então o miligrama, no caso, o prefixo mili, vocês devem ter visto isso lá em física no primeiro ano com a professora Edmaura, seria 10 elevado a menos 3, ok? Eu poderia colocar dessa forma também, tá? 1,24 vezes 10 elevado a menos 3 gramas. E aí a resposta do exercício, já que ele fala sobre concentração, qual seria a concentração da solução, né? A concentração de potássio, no caso, ela seria de 0,00124 miligramas
Perdão, miligramas não, né? Agora eu estou colocando em gramas por litro. Gramas por litro. Que é a mesma coisa que 1,24 vezes 10 elevado a menos 3 gramas por litro. Então, essa é a resposta do exercício de número 1. No exercício 2, quando fala aqui a respeito da forma mais conveniente de expressar a concentração, se é grama por litro ou miligramas por litro, pessoal, a ideia da conveniência aqui seria a praticidade, né? Aquilo que é mais fácil de você trabalhar em termos de informação. Quanto mais você consegue poupar em quantidade de informação, né? Mais objetivo você vai ser ali para transmitir essa informação, melhor será, né? Então, se eu comparar aqui, veja bem, se eu coloco 1,24 miligramas por litro e coloco 0,00124 gramas por litro, obviamente que a quantidade de informação que eu estou passando aqui acaba sendo maior. Eu tenho mais algarismos, mais símbolos na hora de trazer essa informação. Portanto, o que é mais conveniente? É mais conveniente expressar, né, em miligramas por litro. Ok? Fazendo essa análise, a gente chega a essa conclusão. Tá? Bom, o que acontece depois? O próximo slide aqui, seria o exercício de número 3, algumas dúvidas também foram manifestadas nesse sentido. Tá? Pessoal, olha só, se forem colocados 100 ml dessa água, é a mesma água mineral, né? A mesma garrafa de água mineral, tá? Se forem colocados 100 ml dessa água em um copo e 200 ml em outro, qual será a concentração de potássio em cada um dos copos? Pessoal, é a mesma água. Você só mudou o volume, ok? Como se trata da mesma água, você não alterou em nada o líquido que continha ali na garrafa. A única coisa que você fez foi colocar quantidades diferentes, certo? Nos recipientes, você não altera a concentração da solução. A concentração da solução ela só é alterada se você mexer no solvente ou mexer no soluto. No caso aqui, o solvente seria a água, né? H2O enquanto substância, e o soluto chamou atenção aqui para o potássio novamente, né? 1,24 miligramas por litro. Você não alterou a quantidade de potássio que estava naquela garrafa d'água. Você não adicionou soluto ali. Portanto, é a mesma, certo? Tanto em 200 ml como em 100 ml, né? Nessas duas quantidades, você vai ter a mesma concentração, que é justamente 1,24 miligramas por litro. Tá joia? Esse é o exercício 3. Já no exercício 4, qual a massa de potássio contida em 500 ml de uma amostra dessa água? Percebam a diferença, tá? Lá no exercício anterior, você tinha quantidades diferentes de água, né? 2 recipientes diferentes, mas como a pergunta era sobre a concentração, o resultado era o mesmo, né? Não havia mudança. Agora aqui, a pergunta é um pouquinho diferente. O que acontece? De novo, concentração de potássio, concentração, ela é 1,24, ok?
né? Se o questionamento fosse esse, se a pergunta realizada fosse essa, você ia responder que a concentração de potássio ela é de 1,24 miligramas por litro. Então, 1,24 miligramas por litro. Não importa se é em 100 ml, se é 200 ml, ou no caso aqui, em 500, tá? Porém, a pergunta agora, ela mudou, ok? A pergunta agora é a respeito da massa de potássio que você tem presente ali em 500 ml. Aqui também é simples, se a gente parar para pensar, olha só. O que significa essa concentração? Significa que em 1 litro de água, você encontra a massa de 1,24 miligramas de potássio. Então, aqui eu estou falando volume de água e massa de potássio. Se em vez de pegar 1 litro, você pegar 500 ml, 500 ml é meio litro, certo? A concentração continua sendo a mesma, mas a massa contida nesse volume, ela vai diminuir, ela também vai cair pela metade. E aí, qual que é a metade de 1,24? É só fazer aqui, olha, 1,24 dividido por 2, para quem tiver dúvida. E aí lembrar que quando eu vou fazer divisão, eu igualo as casas decimais, 2 casas depois da vírgula, 2 casas depois da vírgula aqui. Igualei casas decimais, esqueço da vírgula, corta a vírgula. 124 por 200 não dá, né? Seria 0. Não tenho mais algarismo, sou obrigado a acrescentar um 0 para continuar a divisão, né? Esse 0 que eu acrescentei lá não existia, eu coloco a vírgula aqui, e aí continua a divisão normalmente. Agora eu tenho 1.240 por 200, eu sei que 6 vezes 2 é 12, portanto, 6 vezes 200 dá 1.200. Quanto que dá a diferença aqui? A diferença, o resto, vai ser o quê? 1.240 menos 1.200 é 40. Para eu continuar a divisão, eu acrescento um 0. E é 2 vezes 200, que aí vai dar 400, vai zerar ali, certo? Então, a metade de 1,24 é 0,62, né? Miligramas. E aí, respondendo a pergunta, qual é a massa de potássio que eu tenho em 500 ml de água, né, de uma amostra dessa água? A massa é de 0,62 miligramas. Essa é a nossa resposta. Ok? Tudo bem? Bom, feito isso, vamos agora, pessoal, aquele exercício das amostras para serem analisadas. Eu vou fazer a leitura do enunciado do exercício, depois eu aumento aqui, né, dou um zoom para que a gente possa visualizar melhor a tabela. A cidade X possui 3 rios em suas imediações que apresentam os parâmetros de qualidade indicados na tabela abaixo. Para as águas dos rios da cidade serem tratadas, será preciso atender a determinadas concentrações de metais indicadas pelo limite permitido. De acordo com essas, ou melhor, de acordo com esses parâmetros permitidos na tabela, quais amostras deverão ser tratadas e por quê? Bom, vamos lá. Deixa eu só aumentar aqui.
Fica mais fácil. Muito bem. Pessoal, é o seguinte, eu tenho 3 amostras, A, B e C, o limite permitido, tá? Os metais presentes nessas amostras d'água são níquel, cromo e zinco, tá? O limite permitido de níquel é 0,02, e aí eu tenho esses valores na amostra A, B e C, tá? Bom, o que eu vou fazer aqui? Esse é um exercício semelhante que a gente já fez em sala, tá, pessoal? Durante as aulas presenciais a gente chegou a fazer a análise de uma tabela um pouco maior a respeito disso, mas vamos lá. A melhor forma de você comparar valores, como a gente vai fazer aqui, seria ter a mesma quantidade de casas decimais. Então, se eu comparo, por exemplo, a amostra A, ela tem 4 casas decimais, 4 algarismos depois da vírgula. Aqui, no limite permitido de zinco, aparece só 2 casas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou acrescentar 2 zeros aqui. Aqui, na amostra B, que são 3 casas, eu vou acrescentar um zero só. E aqui também um zero só. Tá? Então, qual que é a ideia? Se você tem um limite máximo permitido aqui de 0,02 miligramas por litro de níquel, isso é a mesma coisa de dizer, matematicamente falando, eu tenho lá 0,0200, ok? Quando eu comparo a amostra A, eu sei que esse número é menor do que 0,0200, certo? Então, a amostra A, ela não precisa ser tratada em relação ao níquel ali, certo? Já a amostra B, veja bem, 0,1200 é maior do que 0,0200. Portanto, pessoal, ó, essa amostra ela tem que ser tratada porque ela tem uma concentração de zinco maior do que a permitida, certo? Já a amostra C não precisa, porque 0,0090 é menor do que 0,0200, tá? Aqui eu vou fazer algo semelhante, olha, são 3 casas depois da vírgula, 3 casas depois da vírgula, onde tem 2 casas eu vou acrescentar uma, e aqui já tem 3. Então o limite é 0,059. 0,045 está menor, ok. Mas 0,270 é maior, certo? De novo, a amostra B está ultrapassando o limite permitido pelo parâmetro. No caso aqui da amostra C, 0,033 é menor, não preciso me preocupar com ela. Agora aqui, olha, 5,9, como são 2 casas depois da vírgula na amostra A e B, só para ficar mais fácil, perdão, na amostra A e na amostra C, eu vou acrescentar um zero aqui e vou acrescentar um zero aqui, ó. 5,90. Aqui está mais fácil de analisar. A amostra A eu sei que ela está dentro do limite, afinal de contas, 4,72. A amostra B, finalmente, ela está abaixo do limite, então, né, considerando o parâmetro zinco, a gente não tem problema. E a amostra C também, 4,88, não é problema nenhum, tá? Então, respondendo aqui a questão, a amostra B, né, a gente poderia colocar da seguinte maneira, olha só. A amostra B deve ser tratada. Deve ser tratada. Por quê? Pois o seu limite, ou melhor, a sua concentração
de níquel, vou colocar o símbolo do elemento químico, tá, pessoal? E de cromo, opa, de níquel e de cromo está acima do permitido. Ok? Bom, feito isso, chegamos nessa ideia do conceito de partes por milhão. Pessoal, a ideia de partes por milhão, a gente poderia fazer uma comparação com a ideia de porcentagem. Quando você fala em porcento, você está pensando lá na matemática numa fração com denominador 100. Por isso, por cento. Aqui, a gente também vai pensar numa fração, mas com denominador 1 milhão. Por isso, por milhão, né? Partes por milhão, tá? Talvez o que tenha confundido aqui para vocês, opa, seria essa notação que a professora apresentou durante a aula, né? Nesse slide aqui, olha. Tá vendo que ela coloca a ideia de fração? Uma parte, numerador, quando você compara em 1 milhão de partes. Isso seria 1 ppm. Né? Se você tem 2 ppm, duas partes em 1 milhão de partes. Enfim. O problema é que aqui ela fez uma comparação que talvez não tenha ficado muito clara para vocês. Ela coloca assim, ó, é a mesma coisa de você ter 1 grama por 1 tonelada. É a mesma coisa de você ter 1 miligrama em 1 quilograma. 1 miligrama em 1 litro está errado, tá? Aqui ela errou. Aqui não é isso. Aqui seria 1 mililitro. Deixa eu corrigir aqui, por favor. Ver se eu consigo corrigir. 1 mililitro. Nossa, exagerei, né? Por litro, tá? É importante, a gente tem que usar a mesma grandeza física aqui. Se você está usando litro, que é volume, aqui também tem que ser volume. Então, na verdade, é mililitro, tá? Não é miligrama, não. Então, é mililitro por litro, tá certo? Por quê? Porque essa é a ideia, olha, quando você fala assim, 1 tonelada, só para a gente comparar, 1 tonelada é a mesma coisa que 1000 quilos. Mas 1 quilo, a gente sabe que são 1000 gramas. Portanto, 1000 quilos é 1000 vezes 1000, e aí 1 tonelada seria 1 milhão de gramas, certo? Então, 1 ppm é a mesma coisa que 1 grama por tonelada. E o mesmo raciocínio é feito aqui, porque miligrama por quilo, o que acontece quando eu comparo o quilo e o miligrama? 1 quilo tem 1000 gramas e cada grama tem também 1000 miligramas. De novo, 1000 vezes 1000, 1 milhão. Então, a ideia básica é essa. Partes por milhão seria você ter uma fração em que o denominador necessariamente será sempre o valor 1 milhão, 10 à sexta, tá? 10 elevado à sexta potência. E esse exercício aqui, na verdade, ele é bem simples. Olha, quando você fala assim, o padrão aceitável para a concentração de monóxido de carbono no ar, no caso CO2, né, é de 9 ppm. Então, 9 ppm
de monóxido de carbono. O que isso quer dizer? Quer dizer que se você tem 9 ppm, significa que é a mesma coisa que dizer que são 9 litros de CO em 1 milhão. Ó, 6 zeros aqui, certo? 1, 2, 3, 4, 5, perdão. Agora sim, 6 zeros. Em 1 milhão de litros de ar. Ou 9 gramas de CO2 em 1 milhão de gramas de ar. Essa seria a ideia do ppm. Tá joia? Bom, feito isso, falta agora, para a gente concluir a nossa aula, entender o conceito de concentração molar, que é essa ideia de concentração em mol por litro. Tá? Pessoal, aqui, talvez o que confunde vocês seria a questão dos vários nomes que a gente usa, das várias unidades que vão aparecer. Tá? Sempre que eu falo em concentração molar, eu preciso lembrar daquela ideia lá na tabela periódica. Né? Toda a tabela periódica, pessoal, vamos lembrar, olha, eu tenho lá o símbolo do elemento químico, e aí, geralmente na parte de cima, né, às vezes algumas tabelas mudam um pouco a forma de apresentar esses valores, mas, de modo geral, é dessa maneira que a gente vai encontrar. Tá? Por isso que é importante essa legenda que apareceu aqui. Olha, caso a tabela seguisse um padrão diferente, você não ia ficar perdido. Mas o fato é o seguinte, quando você tem um elemento químico, esse número na parte de cima, para essa tabela, significa número atômico. Ok? Que é o número de prótons que um átomo daquele elemento químico vai ter no seu núcleo. Esse valor na parte de baixo, né, aqui está como peso atômico, mas entre parênteses vocês vão observar massa atômica relacionada a esse elemento químico. Ok? A ideia de massa atômica, ela é uma massa relativa. Então, num primeiro momento, quando eu olho na tabela periódica, eu vou entender esse valor 6,94, no caso aqui do lítio, como sendo a massa atômica, né, mais 6,94 unidades, certo? Um valor padrão, né, não foi especificado que valor de massa exatamente seria esse, ok? É a massa atômica, então é 6,94 unidades. Porém, o que isso significa? Se eu tenho um átomo apenas, né, de lítio, eu não vou ter 6,94 gramas de lítio, por exemplo. Para que eu tenha 6,94 gramas de lítio, eu vou precisar ter 1 mol, certo? E aí é onde entra aquela ideia de mol e, portanto, aquela ideia de concentração molar também, tá? O que é um mol? A gente chegou a discutir isso lá no primeiro ano. Pessoal, um mol seria um agrupamento de átomos ou de moléculas ou de elétrons, enfim, depende do contexto. Como eu estou falando aqui para vocês do lítio, eu estou pensando numa quantidade muito grande de átomos de lítio, né? Aproximadamente 6 vezes 10 elevado à 23ª potência de átomos para formar um mol. Ou seja, é átomo pra caramba para que você possa ter
apenas 6,94 gramas de lítio. 6,94 gramas é algo extremamente leve, concordam? Mas em termos de átomo, que é algo que a gente não vê, né? Para que aquilo se torne visível e eu tenha 6,94 gramas, eu preciso de uma quantidade muito grande de átomos, tá? Bom, a ideia então é o seguinte: quando eu faço essa leitura dessa massa atômica, analisando essa ideia de mol, em vez de falar massa atômica, eu falo em massa molar, certo? E aí, essa massa molar, ela passa a ser 6,94 gramas por mol, no caso aqui de lítio, tá? E aí alguém perguntou, lá naquelas dúvidas, o que é a massa molecular? A massa molecular, ela entra quando você não está falando de um elemento químico só, quando você está falando de um composto químico, que é o exemplo que a professora usou aqui, né, no slide em que ela apresenta o cloreto de sódio, né, o sal de cozinha. Quando você fala cloreto de sódio, você não está pensando em um átomo, você não está pensando, num elemento químico, você está pensando num composto químico. Nesse composto químico, você tem dois elementos, que são o sódio e o cloro. Quando você pensa individualmente no sódio, eu vou lá na tabela, aqui eu não sei, eu acho que vocês não vão conseguir enxergar, vou tentar aumentar um pouquinho, ó. No caso aqui, tá vendo? O sódio, ele tem massa 22,990 unidades. Massa atômica, isso, certo? Que a professora arredondou para 23 unidades. O cloro, que está lá do outro lado, deixa eu ver se eu consigo trazer ele para cá, ó. 35,45 lá na minha tabela. E ela arredondou para 35,5 unidades. Ok? Então, quando você fala individualmente nesses elementos químicos e retira a informação lá na tabela periódica, eu coloco o valor, né? No caso, 23 para o sódio, 35,5 para o cloro, e essa letra U aqui representa unidades. Unidades do quê? De massa atômica. Quando é o elemento químico sozinho, você fala massa atômica. Quando é o elemento químico, elemento químico não. Quando você tem ali, né, a questão do seu composto químico, NaCl, por exemplo, aí você já passa a ter, né, você vai falar não mais massa atômica, mas sim massa molecular, porque você tem uma molécula ali, certo? Molecular, ok? Essa é a diferença, tá? Mas aqui, olha, quando é massa molecular, seria 58,5, o quê? Unidades. Massa molecular, assim como massa atômica, é uma massa relativa. Então, você chama apenas de unidades. Ok? Observem que para chegar no resultado, ela fez a soma de cada elemento químico aqui. Como ele aparece uma vez só para formar a molécula, ela fez a soma considerando 23 mais 35,5. Tá? Isso é massa molecular. Quando você escreve, por exemplo, 58,5, em vez de colocar unidades, você escreve grama por mol, ou no caso aqui, gramas por mol, aí
Isto daqui, ele já é a massa molar, certo? Massa molar de quem? Do NaCl, certo? NaCl, ok? Então a diferença mudou o nome porque mudou a unidade. Quando é U, você está falando em massa atômica, se for apenas um átomo, ou massa molecular, se for um composto químico, mais de um átomo ali, certo? Agora, quando você fala grama por mol, é o mesmo valor da massa atômica, ou no caso aqui, da massa molecular. Mas você mudou a unidade, mudou também a forma de denominar essa massa, porque aí já passa a ser massa molar, tá? E aí o seguinte, olha só. Comparando os valores aqui. Vamos supor que você tenha uma concentração de sal na água, né, de NaCl, correspondente a 58,50 gramas por litro. Como 58,50 é exatamente 58,5, que é a massa molar do cloreto de sódio, eu tenho que lembrar que a massa molar, ela me diz quantos gramas daquela substância eu tenho em 1 mol. Então, 58,50 gramas por litro, isso é equivalente a 1 mol de NaCl por litro. E aí você tem a concentração aqui em quantidade de matéria, ou concentração molar. Tá? Concentração em mol por litro. Vamos supor que em vez de 58,50 eu tivesse o dobro disso, o dobro dessa quantidade de gramas. Eu ia ter 2,0 mol por litro. Aqui ela colocou o seguinte exemplo, ó, 29,25 é a metade de 58,50. Então você tem a metade da massa molar também. Se antes era 1 mol por litro, agora é 0,5 mol por litro. E depois ela comparou com aquela ideia de 10 vezes menos, 1/10. 5,85 é 1/10, né, de 58,50. Portanto, em quantidade de matéria, né, em mol por litros, também seria 1/10 de 1, que era o valor inicial, e 1/10 de 1 é 0,1. Certo? Foi isso o raciocínio que ela usou aqui. Tá? Bom, pessoal, depois disso, o que acontece? A gente tem a última atividade, né, que foi uma interação pelo chat ali, em que ela traz o seguinte, olha só. Um químico preparou 3 soluções de permanganato de potássio, KMnO4, com as seguintes concentrações. Na solução A concentração era de 0,5 mol por litro. Na solução B, a concentração era 79 gramas por litro. E na concentração C, 39,5 gramas por litro. E aí vem o questionamento, olha, fornecidos os dados a seguir, que dados são esses, pessoal? Aqui a gente tem a massa molar de cada substância, certo? Como que ela chegou nesses valores? Ela buscou lá na tabela periódica qual era a massa atômica de cada elemento químico. Então, por exemplo, o potássio ele tem 39 gramas por mol enquanto massa molar. Como é que ela sabe que é 39 gramas por mol? Porque quando ela olhou lá na tabela periódica, tá até aqui do lado, pessoal, ó, 39,098, ela aproximou também, era 39 unidades de massa atômica. Então, só pode ser 39 gramas por mol quando eu faço essa conversão em massa molar. Tá?
E aí eu vou comparar os outros elementos, né, que fazem parte desse composto, certo? Desse material, para poder saber quais soluções tinham a mesma concentração. Como é que eu faço isso? Eu considero qual é o meu composto químico. Então, vamos lá. Eu estou falando aqui do permanganato de potássio, que tem a seguinte fórmula química, né? KMnO4. Então, veja bem, no meu composto químico aqui, na hora que eu vou escrever essa ideia da massa molar para ele, eu vou considerar o potássio, que apareceu uma vez só. Então, eu vou escrever lá 39, certo? 1 mol tem 39 gramas. Ops. Não vou colocar unidade aqui não, para ficar mais fácil. 39 gramas mais Mn, que é 55, certo? Mais o oxigênio são 16 gramas por mol. Mas tem um detalhe, o oxigênio não apareceu uma única vez, ele apareceu 4 vezes, olha, é O4. Então eu tenho que fazer 4 vezes 16. E aí eu vou lá no rascunho e faço a soma. Lembrando que antes de somar, eu tenho que multiplicar esses dois valores. E 4 vezes 16, eu sei que é igual a 64, certo? Então, agora eu vou somar 39 do potássio, mais 55 do manganês, mais 64 do oxigênio, que apareceu 4 vezes lá no meu composto químico. E aí é só fazer a conta, pessoal. 9 mais 5, 14, mais 4, 18. Vai 1. 3 mais 1, 4, mais 5, 9, mais 6, 15. Então, quando eu analiso a massa molar desse composto químico, eu sei que ele tem 158 gramas por mol. Certo? Ok? E aí, analisa a primeira concentração. Pessoal, ó, 0,5 mol por litro. 0,5 mol. Qual que é a metade de 158 gramas? Metade de 158 gramas seria o quê? Eu estou trabalhando com essa ideia, ó. Não sei se vocês estão entendendo meu raciocínio. Deixa eu trazer aqui embaixo. Quando eu falo que a massa molar do permanganato de potássio é de 158 gramas por mol, significa que 1 mol, certo? De permanganato de potássio, 1 mol de KMnO4 tem 158 gramas. E aí, nessa primeira solução, né, solução A, que fala meio mol por litro, eu vou pensar qual é a quantidade que eu tenho em meio mol. Se você dividiu por 2 a quantidade de mols, você vai dividir por 2 a quantidade de gramas, certo? Metade de 158 é justamente 79 gramas. Pois bem, isso significa que quando você está comparando aqui, 0,5 mol por litro é a mesma coisa, certo? Que 79 gramas por litro, que é justamente a concentração do item B. O item C não, né? O item C é 1/4 de 158, se eu não fiz conta errada, é isso mesmo.
Então, quais concentrações, ou melhor, quais soluções têm a mesma concentração? São as soluções A e B. Ok? Pessoal, então com isso a gente encerra essa aula. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco melhor, né, que as dúvidas tenham sido esclarecidas, mas no caso de algumas dúvidas que ainda não ficaram muito claras para vocês, continuem enviando as perguntas que a gente vai tentar responder na medida do possível. Tá certo? Eu agradeço a participação de vocês e bons estudos a todos. Importante, não deixem de fazer as atividades ali do roteiro. Tá joia? Até a próxima, pessoal.